Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, um privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos para adorar e glorificar o nome do Senhor. Quero adorar a Deus pela vida do meu pastor presidente, Luiz Aleixo de Paula, sua família. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Décio Simplício. Deus continue abençoando o Senhor, a sua família. Aleluia. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Meu desejo é que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, meus irmãos, e sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus abençoe Jádia, que nos formulou o convite. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, eu não queria me delongar, queria ser bastante breve, queria pegar o mesmo viés do presidente que deu lugar aqui na terça-feira. Glória a Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio de 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, trabalhe pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Se eu pudesse intitular esse texto, eu iria colocar o seguinte tema: o retorno para a presença. Glória a Deus. O retorno para a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu glorifico a Deus. Minha esposa não pôde vir porque meu filho está um pouco resfriado, então ela ficou em casa tomando conta. Mas eu dou glória a Deus que a minha mamãe está aqui. Deus abençoe a senhora, a missionária Rosilene. Deus continue abençoando a minha família. Eu me sinto em casa. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto que acabamos de fazer menção, um dos temas, uma das cartas escolhidas pelos nossos irmãos, é um texto muito objetivo e muito simplório. Por quê? A Bíblia nos fala que o homem de Deus, o apóstolo João, de tanto ele apregoar a verdadeira palavra do Senhor, o evangelho genuíno, a Bíblia fala que o imperador Domiciano, ele lança João por causa da verdade da palavra numa ilha terrível, uma ilha horrenda chamada Ilha de Patmos. Essa ilha, ela tinha 13 quilômetros de comprimento e 6,5 quilômetros de largura. A Ilha de Patmos era uma ilha de colinas vulcânicas, escarpas, que a qualquer momento poderia entrar em erupção. A ilha de Patmos, nela havia bestas feras que a qualquer momento poderia matar, destroçar o apóstolo João. E no capítulo de número 1, nós podemos observar no versículo de número 9, quando a Bíblia fala:
eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que este homem, quando estava ali, talvez João, ele pensou consigo, aleluia, meu amigo João, louvado seja o nome do Senhor, que talvez ele teria a sua morte ali, o seu último momento. Talvez ele pensou nos outros apóstolos. Tiago foi morto à espada, Pedro de cabeça para baixo, crucificado. Ele pensou, agora chegou a minha vez, chegou a minha hora, um momento muito difícil, porque quando João, ele está apregoando a palavra, agora o imperador, ele lança João naquele lugar e as portas da palavra se fecham para João aqui. Só que tem um porém no versículo de número 10, fala assim: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Aleluia. Eu entendo que quando a porta se fechou aqui embaixo, lá no céu, o eterno Deus, ele abre a porta da revelação para João. A Bíblia fala que quando João aqui, pensando que seria o seu último momento, o eterno abre a porta e fala: João, vem, porque tem coisa grande para eu descortinar na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos fala, queridos irmãos, que então João, ele vai e começa a ter uma revelação da parte de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido. Quando você pensar que é o teu último momento, que está no final das coisas, Deus está dizendo: eu vou te levar a um patamar mais alto e vou te revelar coisas grandes que você ainda não sabe. A Bíblia fala que quando João, ele é levado pelo Senhor, versículo de número 12, diz que João, ele se virou e viu o Senhor Jesus Cristo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo aqui não estava mais como o profeta Isaías descreve, como cordeiro no capítulo 53, mas Jesus Cristo aqui, a Bíblia fala que quando João olha para Jesus, os seus cabelos eram brancos como a lã, para demonstrar sua sabedoria. Os seus olhos eram como chama de fogo, para demonstrar que ele penetra e queima todo o pecado. Os seus pés eram como latão, como bronze polido na fornalha, para demonstrar sua força e a sua justiça. A sua voz era como a voz de muitas águas, para demonstrar o seu poder e a sua majestade. Uma aguda espada saía da sua boca, para demonstrar o poder de sua palavra, e o seu rosto brilhava mais que o sol do meio-dia, para demonstrar a glória do Eterno. Aleluia. Quando João, ele contempla isso, a Bíblia fala que Jesus se apresenta para ele e fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Escreve isto para as igrejas da Ásia Menor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu me deparo, queridos, com a primeira carta à igreja de Éfeso, me chamou bastante atenção, porque a cidade de Éfeso, todos nós conhecemos. A cidade de Éfeso era a principal metrópole da Ásia Menor. De Éfeso, ela era conhecida como a luz da Ásia Menor. Era o porto mais importante da Ásia. Naquele lugar, a Bíblia fala que todos os caminhos do rio Cáster, eles levavam até Éfeso. Quem quisesse entrar na Ásia tinha que passar por Éfeso. A sua relevância política, comercial, era muito grande. Foi em Éfeso que o apóstolo Paulo, quando ele está passando em uma das suas viagens missionárias, ele passa por lá, e a Bíblia nos fala que naquele lugar já tinha um centro cultural muito grande. Era um centro, querido, de misticismo, de magia. A Bíblia fala que era em Éfeso que tinha uma das 7 maravilhas do mundo
mundo antigo tinha um templo de Ártemis ou da deusa Diana conhecidos. Era muita superstição, mas foi lá que quando o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele entra e fala da palavra do Senhor, o evangelho, ele entra naquela cidade. Alguns feiticeiros chegam nas praças e chegam a queimar aqueles livros de magia. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo implanta ali uma igreja, e aquela igreja de Éfeso, ela serviu como uma igreja mãe para as outras igrejas. Era ela que ajudava, era parte dela que começou o ministério ali na Ásia Menor. E a Bíblia nos fala, versículo de número 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem nas mãos 7 estrelas. Observe, queridos, comigo, quando a Bíblia fala que aquele que tem, ele não tinha. A Bíblia está dizendo que ele tem nas mãos, aleluia, as 7 estrelas. Todos nós estudamos e conhecemos que a estrela representa os líderes ou a igreja de uma forma total. E quando a Bíblia fala desse verbo ter no original, é kratein. Kratein, ele quer dizer que ele não tem somente ela nas mãos, mas ele conserva a igreja nas suas mãos. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus, ele tem a igreja nas mãos, ele está dizendo que ele conserva, que ele tem o controle absoluto da igreja. Ele está dizendo que ele tem ela nas mãos. Ele está dizendo o seguinte, que ninguém toca, a direção é dele, ele coloca onde ele quer, ele leva para onde ele quer, porque ele tem o controle da igreja. Você pode adorar a Deus por isso, porque se ele tem o controle, é ele quem faz. Se ele tem o controle, é ele que opera. Se ele tem o controle, é ele que cura. Se ele tem o controle, é ele que abre porta. Se ele tem o controle, é ele que renova. Se ele tem o controle, é ele que aviva. Se ele tem o controle da igreja, ele vai te dar vitória nessa noite. Só quem crê que ele tem o controle, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor, porque está nas mãos dele. A Bíblia fala, a igreja é guardada. O verbo aqui, ele fala que é como se uma bolinha de ping-pong estivesse na mão do jogador, ou seja, ele fecha a mão e ninguém toca, porque está guardada pelo Senhor. Oh, glória a Deus, você está protegido, você está guardado. Salmos 91: mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Provérbio 18:10: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo, estará em alto retiro. Você é guardado, você é protegido. Oh, glória a Deus. Salmo 46: oh, glória a Jesus. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, não angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza há um rio, cujas correntes alegra a cidade, o santuário da morada do Altíssimo. O Eterno está no meio dela, não vai ser abalado. As nações se engrandecerão, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele faz na terra. Ele faz cessar a guerra, até o fim da terra. Taca no arco, corta a lança, queima os carros do fogo, atenta, incendeia. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Abre a tua boca, só quem está na mão dele, só quem está no controle dele. Dá glória a Deus aí. Ô glória, ô glória, ô glória, só quem está na mão dele. Cutuca teu irmão aí, ele diga: fica tranquilo, eu estou na mão dele. Ele é baraba,
Além de estar nas mãos dele, não é só isso, ele também desce. A Bíblia fala, ele andava no meio dos 7 castiçais. Oh glória, ele está dizendo, a minha presença está na igreja. Eu estou passando, inspecionando, estou passando na vida de cada um. Ele está te encorajando na batalha, ele está te corrigindo, ele está contigo. Oh glória a Deus, abre a tua boca e glorifica. Aleluia a Deus. Eita glória, meu Pai da glória. Glória a Deus. Eita glória. Versículo 2 diz, eu sei. Jesus sabe. A onisciência, ele sabe quem sou eu. Ele sabe quem é você. Ele sabe o teu CPF. Ele sabe a tua identidade. Ele sabe quem é você quando sai da igreja. Ele sabe quem é você quando está no trabalho, quando está na escola. Ele te conhece. Ele te conhece. Salmos 139. Senhor, tu me sondaste e me conhece. Conhece meu assentar e o meu levantar. Sem que haja uma palavra na minha língua. Tu já sabes o que eu hei de falar. Tal ciência para mim maravilhosa, tão alta que não posso alcançar. Para onde irei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer o seu homem a cama, aí tu também estás. Se tomar as asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até ali tu me conhece. Até ali tu me conhece. Até ali tu me conhece. Jeremias, antes que saísse do ventre, eu te conheci. E amado, as nações já tinham te consagrado. Levante a tua mão. Ele te conhece. Ele te conhece. Aleluia. Maravilha, Deus. E glória. Eu sei as tuas obras. Eu sei o que você faz. Independentemente de quem você fala que é. Eu sei o que você faz. Eu sei as tuas obras. Aleluia. Glória. Glória. Oh, glória. Porque quando Jacó, olha porque ele conhece as tuas obras. Quando Jacó vai até Isaac, que Rebeca diz, pode ir. Aí Jacó fala assim, não mamãe, papai vai conhecer que eu sou Jacó, que eu não sou Esaú. Aí Rebeca fala, não tem problema, eu pego o cabrito e boto pelo de cabrito no teu braço e no teu pescoço, vai ficar igualzinho. Eu pego as vestes do teu irmão e coloco, teu pai vai achar que é você. Aí quando ele chega com as vestes de Esaú, aí Isaac pergunta, és tu Esaú? Ele fala, sou. Aí Isaac passa a mão assim na mão dele, tá peludo, é. Aí ele fala, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Meu Deus. Tem gente que está assim, ele está dizendo, está com uma voz, mas as mãos, as obras, fala que ele é outra coisa. Ele está dizendo o que é, mas as obras dele estão dizendo quem ele é. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse, pelo fruto conhecereis. Oh glória a Deus, não adianta dizer que é, tem que ter obra, tem que ter fruto. Jesus está dizendo, tem que ter testemunho. Quem é você? Quem somos nós? Estamos como camaleão, de acordo com a região. De acordo com a região, ele muda de cor, ele vai se adaptar ao lugar. Domingo na igreja eu sou obreiro, sou tocha. Mas de segunda a sexta no meu trabalho, na minha escola. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. É Chibolete ou Cibolete? É Efraimita ou Gileadita? Quem é você? Aleluia.
posicionar como a garça, que ela pousa na lama, na vala, mas as suas plumagens continuam brancas, continuam alvas, porque Salomão fala em Eclesiastes 3 que tudo tem um tempo, mas em capítulo 9, versículo 8, ele diz: em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte óleo na sua cabeça. Eu conheço o teu trabalho, porque era uma igreja que trabalhava. Essa palavra trabalho é corpus do grego, e quer dizer, William Barclay diz que esse trabalho é um trabalho até suar a camisa, é uma exaustão. É verdade, aquela igreja trabalhava, aquela igreja também, ela não ficava somente entre as paredes, mas ela saía e levava o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Paciência aqui é aceitar o sofrimento, aleluia, e transformar ele em graça, em glória. Paciência é quando você está sofrendo, está na privação, oh glória a Deus, mas você fala como Paulo: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, eu sei viver de todos os jeitos, e por causa disso eu posso todas as coisas. Outro elogio que essa igreja teve: ela rejeitava os falsos ensinos, que naquela época já tinha muito, imagine hoje. Naquela época tinha os nicolaítas, seguidores de Nicolau, uma seita que dizia que os cristãos não precisavam se consagrar desse jeito, que poderia fazer sexo antes do casamento e poderia comer comida de ídolos, oh glória, e adorar ao imperador, aleluia. Aquelas coisas que iriam entrar, vinham falsos mestres para pregar a palavra, mas a igreja de Éfeso, ela não tolerava os falsos ensinos. E deixa eu te dizer uma coisa, minha gente, hoje em dia o negócio está difícil, hoje em dia a coisa está difícil de você ouvir uma palavra de Deus, a verdade. Sabe por quê? O povo não quer saber da verdade, meu irmão. O povo quer saber de lenga-lenga, o povo quer saber aquilo que apraz aos ouvidos dele, o povo quer um livro de autoajuda, o povo quer que você diga para ele: você vai vencer. É como Acabe, todo errado, querendo palavra boa, mas Deus ainda levanta Micaías na terra para falar a verdade. Vamos falar, querido, a verdadeira doutrina, ao invés de novidades, ao invés, querido, de visão, revelação. Ei, querido, fala da palavra, fala a palavra, ao invés de testemunhos eletrizantes, coisa que mexe com o teu ego. Fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade, meu irmão, aleluia. Ao invés de palavras que produzam ibope, palavras que te levam para fama, que te levam para agenda, é melhor falar a verdade. O povo, ele quer a teologia da prosperidade, mas não quer a santificação. O povo, ele quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. O povo, ele quer o evangelho de milagre e não quer o evangelho da cruz. Mas eles rejeitam os falsos ensinos. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém pregar outro evangelho, pode um anjo descer do céu, pode descer um anjo aqui agora, cheio de luz, poderoso, mas se não falar esse evangelho, Paulo fala que é anátema, é maldição. Não seja levado por vento de doutrina, não seja enganado. A igreja, ela prova. Aí a Bíblia fala, versículo 4, eu caminho para o final já: tenho, porém, contra ti. Uma igreja, meus irmãos, que faz isso tudo, que trabalha na obra, que persevera, que rejeita os falsos profetas. E Jesus ainda fala: tenho contra ti.
Sabe por quê? Essa igreja ela tinha capacidade de avaliar quem vinha pregar, se a doutrina era de Deus ou não, mas ela não teve a capacidade de avaliar como a dela tinha se esfriado. Porque é muito fácil avaliar os outros. É muito fácil eu ver erro nos outros. Agora ela estava morta na fé, o amor se esfriou, mas não viu isso. Aleluia, Jesus. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. A Bíblia não fala tenho contra ti que perderam, porque eles não perderam, eles deixaram. Deixaram é negligenciar voluntariamente, abandonar, desistir. Mas Jesus chama a atenção. Mas eles tinham muitas qualidades. Tinham. Não é porque eu sou dotado de qualidades, não é porque eu sou dotado de talentos, que Jesus vai deixar correr frouxo que está errado na minha vida. Mas eu sou profeta, mas eu canto e o fogo desce. Tenho, porém, contra ti. Jesus está dizendo que isso não vai te isentar, Ele vai te corrigir. Oh, glória a Deus, porque a Bíblia fala que Ele corrige, aleluia, aquele que ama e açoita aquele que Ele tem por filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O jovem rico, ele disse: eu faço tudo, Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Aí a Bíblia fala que Jesus olha para ele e fala: ainda te falta uma coisa, ainda está te faltando uma coisa. E o que falta na nossa vida, Jesus Cristo está exigindo hoje. Aleluia. Deixaste o teu primeiro amor. Jeremias capítulo 2, versículo 2. A Bíblia fala que o Eterno, Ele faz uma acusação à nação de Israel de ter deixado o seu amor como noiva. Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 5: lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. O caminho para a restauração, meu irmão, é você lembrar de onde você caiu. O caminho para a restauração é você lembrar da onde que você deixou esse amor. Aleluia, Jesus. O pródigo, quando estava próximo de comer das bolotas, desejou. Ele lembrou: na fazenda do meu pai tem do bom e do melhor. Na fazenda do meu pai, jornaleiro tem tudo. E eu estou aqui. Ele lembrou. Através da lembrança, ele tomou a decisão. Através da lembrança, porque nós precisamos lembrar, meus irmãos, do tempo que nós orávamos. Precisamos lembrar do tempo que você era mais crente. Oh, glória a Deus. Do tempo que você era mais simples na presença do Senhor, mas tinha aquela chama do primeiro amor. Porque o tempo passa e a gente vai se relaxando com o tempo. Mas a Bíblia fala que Caleb Brade fala: passaram-se 45 anos, mas eu não deixei o tempo me mudar. Eu permaneço mesmo. Se me chamar para pegar na espada, eu ainda luto. Se me chamar para o monte, eu vou. Se me chamar para vigília, levante a tua mão. É noite de lembrar. Aleluia. Agora, lembrança sem atitude é remorso. Lembrou, mas ficou no mesmo lugar. Você não se arrependeu, só teve um remorso. Foi a diferença de Judas para Pedro.
Pedro erra, mas ele volta. Judas teve remorso. Que a palavra arrependimento é do grego metanoia. E metanoia é mudança de intelecto e mudança de comportamento. Porque primeiro muda aqui, para depois mudar fora. Porque ninguém muda por fora primeiro. Primeiro tem que mudar aqui. Oh glória! Primeiro Deus tem que trabalhar na tua mente. Você tem que ter a mente de Cristo. É por isso que Paulo fala em Romanos 12: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos por onde? Pela renovação de vosso entendimento. Aleluia! Deus Santo, aleluia, Deus! Quando nós nos arrependemos, nós mudamos. Arrependimento é deixar o pecado. Ninguém se arrepende no outro dia volta a fazer a mesma coisa. Arrependimento é mudança de trajetória. E a Bíblia fala que quando se arrepende, porque o juízo ele começa pela casa do Senhor. Ezequiel fala isso. O juízo não começa lá fora, não. Começa aqui, comigo e contigo. E a Bíblia fala que quando o Senhor fala, lembra-te, primeiro passo, arrepende-te.